Desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar sobre criaturas mitológicas, mas algumas pessoas talvez tenham registrado os primeiros encontros com elas, dando início então ao que poderia ser os encontros reais que elas tiveram. Mas você sabia que muitas criaturas que aparentemente seriam apenas as lendas, como por exemplo unicórnios e até mesmo sereias, provavelmente podem ter sido de fato encontrados em algum momento? Eu vou te explicar tudinho dessa história, então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Criatura bizarra. Algumas espécies de animais diferentes são meio que difíceis da gente encarar, né? Dá aquela situaçãozinha, meu Deus, mas que coisa estranha. É de fato meio que estranho num todo. Porém, quando estamos falando aqui das grandes expedições que os navegadores fizeram lá no passado, não era raro que uma criatura absurda demais para acreditar realmente fosse uma vez ou outra encontrada. E acabava que muitos se aproveitavam da ideia de que ninguém, além de quem participou da expedição, soube o que realmente aconteceu por lá, para que possam dar uma exagerada naquelas histórias do passado, né? Sabe como era? Apenas um caranguejo, só que o cara, como só foi ele que viu, e mais uns 10, pode falar, não, na verdade o bicho tinha 17 milhões de patas, media 3,15 metros, então pode ser muito específico umas histórias ali que na verdade retratavam uma criatura que não era exatamente ela. O que por si só não é um problema gigantesco se a gente parar pra pensar, até porque quem é que nunca deu aquela contada de pescador, né? O nome disso, meus queridos, é storytelling, e ele é responsável por várias vendas e coisas pela internet. Porém, isso também pode acabar sendo um problema em alguns casos, como por exemplo a história que o explorador Capitão John Hunter passou a chegar depois de uma expedição da Austrália. Sabe por quê? Porque ele simplesmente falou que tinha visto ornitorrincos. Você não ouviu errado, meus queridos. Eu estou falando aqui de um cara que saiu numa expedição e voltou simplesmente falando que viu um animal com um bico de pato, um corpo de mamífero, uma pata ali de ganso, uma cauda de um esquilo, uma marmota, né? E ainda por cima bota ovo. Acabou não sendo muito bem recebida quando ele chegou simplesmente falando isso, né? Principalmente por conta da galera ali que, enfim, gostava das coisas normais, das conversas, das histórias. Tava todo mundo se juntando pra tomar uma cervejinha e contar a história real, e John chegou metendo uma dessa, né? Porém, em 1798, John, muito astuto, pegou seu barquinho e falou: eu vou lá novamente em uma expedição pra Austrália, e dessa vez eu vou trazer o couro de um ornitorrinco pra que finalmente a galera que o Zé não acredita em mim, agora vai acreditar, não vai ter como. Bom, ele foi de fato numa expedição, trouxe um couro, mas também não acreditavam, falavam que ele tinha feito aquilo ali de alguma forma, né? Aí sabe o que aconteceu? John foi numa terceira expedição e dessa vez ele decidiu trazer exemplares vivos de ornitorrinco para que a galera pudesse olhar e literalmente falasse: eu só que tava vendo, agora eu vendo, não acredito. E foi assim que a história do ornitorrinco acabou não só chocando, mas dando um bug mental, até porque até aquele momento ali ninguém sabia o que isso significava, o que era esse animal pra lá de sinistro, né? Mas de certo modo, se você parar pra pensar como foi a vida de John, do período que ele contou a primeira vez a história do bicho estranho, até ele trazer um exemplar, né, que fosse visto e confirmado essa história, era uma lenda urbana. Até então só falava assim: ó, tem um cara ali, tal de John, que foi ali 20 anos contando a história, né? Um bicho que ele vai pra assustar, viu? Tem corpo de mamífero, bota ovo, cauda de marmota, bico de pato. Então você imagina o estereótipo ali que foi carregado em cima dos ornitorrincos, achando que na verdade era só uma história pra boi dormir, ou pra assustar pequenos jovens aspirantes a navegantes. O primeiro unicórnio. Na Idade Média, quando alguns reinados começaram as escavações subterrâneas, era normal que eles encontrassem algumas coisas, né? Eles encontravam na sua maior parte ali fósseis de animais que posteriormente seriam catalogados como algo que ainda existe ou que existiu em alguma época. Porém, naquele momento ali, sem o conhecimento da geologia que nós temos hoje, né? A gente tem uma história para contar em cima de um fóssil. Ao se deparar com esses fósseis, o povo europeu acabou, na sua grande maioria, ali, acreditando que eles eram apenas criaturas mitológicas. Em meio a essas criaturas, seres de chifres foram encontrados próximos a um esqueleto incompleto que lembrava de um equino, dando origem assim ao que seria o primeiro dito
conversa, um outro John da vida ali, de um unicórnio que permanece vivo até os séculos de hoje. Até os dias de hoje, né, galera? Porém, olha só, em 1577, um explorador inglês chamado Martin Frobisher retornou para o seu país de origem depois de uma longa expedição para o Canadá. E ao retornar, ele foi em um encontro com a rainha, trazendo consigo alguns dos seus achados mais interessantes. Entre eles, havia um chifre muito parecido com as descrições dadas dos unicórnios daquele primeiro achado, dizendo que eles teriam encontrado e caçado ali um unicórnio real, e ele trouxe o chifre ali, né, para honrar toda aquela questão da tradição. E aí, a lenda dos unicórnios ganharia um plus agora de realidade. Só que após a morte desse cara aí, em algumas anotações que encontraram nos seus caderninhos ali, veio a revelação de que na realidade ele teria removido esse chifre de uma criatura aquática, que hoje a gente sabe que na verdade não tá tanto assim para um unicórnio, pelo menos não no estilo de equinos, né? Apesar de que naquela época não tinha tanto conhecimento do que acontecia, tinha caído esse animal na rede deles, e era nada mais nada menos do que um narval. Olha só a foto de um narval aí na sua tela, para você entender de que animal que foi retirado esse chifre. Aliás, é possível que os próprios fósseis que deram origem às lendas dos famosos unicórnios possam ser de espécies precursoras da narval, que em algum momento existiu e simplesmente viram um chifre ali, do nada, alguém meteu a boca e falou assim, né, de cavalo mesmo. E aí a gente acredita, quer dizer, acredita a gente mais ou menos, né? Mas a gente tem essa lenda aí focada no equino até os dias de hoje. Encontro com sereias. Por volta de 1493, quando Cristóvão Colombo estava explorando as margens da República Dominicana, ele descreveu no seu diário de bordo o avistamento de 3 sereias em uma pequena ilhota. De acordo com a sua descrição, elas emergiram da água assim que eles se aproximaram, porém conforme a distância encurtava, ele se dava conta de que sua aparência era nada com as descritas ali pelas lendas, em que sereias se apresentam como belas mulheres que encantam os marinheiros com o seu canto e os puxam para as profundezas. Mas como toda vez que alguém conta um conto, ele aumenta um ponto, não é mesmo? Já viu o ditado? Olha, marinheiros eram excepcionais na prática de exagerarem nas suas histórias. Na realidade, as sereias estariam para ser ali os animais da família das focas e leões marinhos, que acabavam sendo avistados na distância ali por esses aventureiros, e erroneamente a galera achava que eram humanoides. Tipo, a cara desses animais até não são tão diferentes assim da nossa, né? Mas você imagina um corpo daquele esbelto, parece eu sou um leão marinho representando aqui, né? Tô até de azul. Mas a parada é, você imagina um marinheiro avistando aquilo a quilômetros de distância. É óbvio que ele ia bater o olho e ia falar assim, aquilo ali é uma espécie de ser vivo que é humanoide que vive no mar. E eu tenho certeza disso. E aí iam contando essa história e virando lenda por aí. Entretanto, descobriu-se com a base na localidade e descrição, né, das sereias ali de Colombo, que na realidade ele estaria descrevendo no seu diário de bordo o que seria um manite ou manate, que é algo popularmente conhecido como a vaca do mar. Se estaria chamando uma sereia de vaca, aí é outros 500, né, galera? Não tô aqui pra ofender ninguém, entendeu? Agora tadinho da sereia, que se foram ofendidos com desculpa, galera, desculpa. O terrível Kraken. Essa provavelmente é uma das histórias que muitos de vocês que acompanham aqui o canal já viram em algum momento eu falar do Kraken. E como não falar dele, né, família? Ele é símbolo de várias coisas, inclusive de muito naufrágio na história da Marinha Mundial. Marinha? Eu tô falando certo? Tô falando de uma organização relacionada... Bom, enfim, da marinhologia, tá? Eu tô falando sim dos Krakens, que seriam como as lulas gigantes que habitavam as regiões ali em que os primeiros povos nórdicos habitaram e seriam conhecidos por atacar e afundar navios que se afastassem muito ali das praias. Ou seja, o navio do nada falou assim, eu vou naufragar, vou naufragar, não, nenhum navio fala assim, eu vou dar uma afastada aqui das praias, galera. Eu vou dar uma afastada, que agora eu senti que eu preciso. E aí do nada, e um Kraken atacar essa galera, entendeu? Bom, isso aliado a momentos em que eles encontraram membros decapitados ali, que eram idênticos aos de lulas gigantes. A galera, que é as lulas gigantes mais pequenas, você imagina, você vê partes de polvo arrancados ali, só que num tamanho
maior, que você falava, rapaz, os marinheiros tiveram que lutar pra ver se sobrevivia, não conseguiu, não retornou. Inclusive, vale salientar aqui um detalhe, viu? Eles não retornavam porque eles não tinham muito conhecimento sobre localização e muito menos sobre como estaria o mar naquela região. Então muitos navios naufragavam, a lenda já estava aposta, a galera via membros ou pedaços ali daquelas lulas gigantes que eventualmente estavam morrendo, submergiam, eram atacados por tubarões, seja lá o que acontecia, a galera falava, o tubarão não. A galera falava, eles não voltaram porque lutaram contra um kraken gigantesco, só que eles acabaram perdendo. Juntando isso ao fato de que os nórdicos acreditavam muito de que morrer numa luta era muito glorioso pra ir pra Valhalla, aí, meus queridos, o caminho tava pronto. Era muito mais base pra que a galera continuasse essa linha narrativa de que, de fato, os navios foram naufragados por um kraken. E olha que a história do kraken, ela só foi meio que desmistificada no ano de 1853, quando o naturalista Japteus Stentrup descreveu que seria de fato uma lula gigante. Seria uma espécie ali de águas profundas que em alguns casos acabaria vindo para a superfície, né, quando já estava meio doente, aí já não estava mais aguentando ali, se perdia sua localização e ia acabar na superfície. E é aí que a galera ia de fato conhecer elas. Doideira, né não? Podemos dizer aí que o kraken nem foi um vilão tão grande assim quanto a galera descreve, né? O outro unicórnio. Quando o artista Pliny fez a primeira pintura de um retrato visual do que seria um unicórnio que ele havia presenciado durante uma das suas expedições ali, a criatura foi marcada como uma espécie de touro, com os pés de elefante, cauda de javali e possuindo um proeminente e afiado chifre. Algo bem diferente daquelas visões que temos majestosas dos unicórnios equinos, né? Só que, meus queridos, anos depois, descobriu que a tal monstruosidade apresentada por ele, na realidade existia de verdade, e ela se tornaria uma fonte muito valiosa de dinheiro por conta dos seus chifres. E eu não estou falando de unicórnios mitológicos reais, eu estou falando dos unicórnios rinocerontes. Eles eram desenhados, descritos e até hoje existe muita misticidade por cima dos seus chifres. E não é segredo pra ninguém que a espécie sofre até os dias de hoje com uma violenta caça em cima dele por conta de todas as histórias e lendas que circulam os rinocerontes, tá? Principalmente por questões medicinais, religiosas e muitas outras coisas associadas ao pobre bichinho lá. Mas enfim, você imagina quando alguém do nada desenha ali um bicho totalmente monstruoso com um chifre representando o que seria um unicórnio e descobre que esse animal realmente existe. É de fato algo que todo mundo fica com o queixo caído, né? Os outros humanos. Imagina que um grupo de exploradores do século V retornou de uma expedição dizendo que o acampamento deles havia sido atacado. A espécie que os atacou ali era exatamente como os seres humanos, porém eram muito mais fortes e tinham pelos pra caramba. Esses seres eram brutais e inteligentes, porém o que marcou muito os homens foi a sua força, já que eles eram capazes de rolar caixas de suprimentos que haviam sido carregadas por 10 pessoas sozinhas, como se elas fossem de papel. Bom, durante séculos em diversas regiões da Europa existia uma lenda desses seres humanoides, que seriam alguma espécie de seres humanos muito mais fortes do que nós, o que faria eles terem um certo medo de se aventurarem naquelas regiões novamente. Só que, meus queridos, só no ano de 1847 que a realidade realmente apareceu. Eles descobriram que as tais criaturas humanoides extremamente fortes eram na verdade, sabe o que? Uma espécie de primata, como aqueles que foram encontrados e catalogados em algum local do Novo Mundo. Esses seres que os exploradores encontraram e deram origem a toda a lenda seriam gorilas. E olha só como eu sempre falo pra vocês, o mundo que a gente conhece, ele é apenas uma fração do mundo que realmente pode existir e a gente só não tá enxergando nesse exato momento, né? Nós construímos o mundo ideal com base naquilo que a gente tem conhecimento, é óbvio. O que é desconhecido, assim como os gorilas ou até os ornitorrincos, acabam se tornando lendas muito populares até os dias de hoje, né? A gente se vê no próximo vídeo então, meus queridos. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!